Doutora Gabriela, seja muito bem-vinda ao nosso canal mais uma vez. É uma alegria tê-la aqui comigo para conversar mais uma vez sobre um assunto que para mim é um assunto importante, sobre paleontologia, geologia, de como essa área do estudo colabora, contribui para o avanço do reino, para um entendimento melhor de como Deus fez as coisas, criou o mundo e o dilúvio e essas coisas que envolvem esse assunto. Então, muito obrigado por aceitar o convite. Deus nos abençoe nesse tempo de conversa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu amo falar sobre esse assunto. Fico muito feliz de poder estar aqui com o senhor conversando mais sobre esses pontos importantes. Joia. Doutora, vamos começar falando sobre o seu trabalho atualmente. Como é que a senhora tem desenvolvido o seu trabalho aí no Respostas em Gênesis, aonde a senhora serve, nas mídias sociais, só para nós ambientarmos aqueles que ainda não lhe conhecem aqui no nosso canal. Bem, então, meu nome é Gabriela Hens. Eu sou do Ceará, né? Sou do interior do Ceará, lá de Juazeiro do Norte. Estou há 7 anos aqui nos Estados Unidos, sou casada, tenho 3 filhos. E há 6 anos trabalho para o Answers in Genesis, o Respostas em Gênesis. É um ministério, acredito ser o maior ministério no Uhum, mundo hoje em apologética. Nós falamos, discutimos, conversamos, escrevemos, preparamos material relacionado à Terra Jovem. Então, uhum, nós trabalhamos com apologética, trabalhamos com criacionismo, focando, apontando tudo isso para o nosso Senhor e Criador. Porque se a gente fizer tudo isso e não apontar para Cristo, vai ser uhum, em vão. Então, esse é o trabalho que a gente desenvolve no Answers in Genesis. Eu sou paleontóloga e trabalho lá mais essa questão dos fósseis, não tanto na parte da geologia, mas mais voltada mesmo para a questão dos fósseis e do dilúvio. uhum. Como a senhora tem desenvolvido hoje nas redes sociais esse trabalho, doutora? Eu tenho buscado levar material, alguns posts, alguns stories, para ambientar as pessoas mais nesse assunto, para que elas entendam a necessidade de conhecer sobre esse assunto. É muito importante que a gente entenda Gênesis, né? Principalmente Uhum, ali aquele aspecto de Gênesis de 1 a 11, que é um dos mais. Esses capítulos são mais bombardeados uhum, com com questões seculares. Então, a ideia é trazer material para o meu Instagram que possa ambientar as pessoas, que possam ajudar as pessoas a descobrir mais sobre esse assunto que é tão importante, e que tem uma influência muito grande na forma como nós vamos enxergar a realidade dos fatos. uhum. Então, esse é o meu trabalho. Eu tenho desenvolvido lá no meu Instagram. Legal. Falando sobre a paleontologia, como é que ela contribui para uma compreensão bíblica a respeito da história da Terra e da narrativa quando se fala da criação da Terra ali em Gênesis de 1 a 3? Existem alguns aspectos, quando a gente estuda os fósseis, que apontam para algo que é muito relacionado com com o que está sendo descrito ali em Gênesis de Uhum, 1 a 3, né? Então, nós temos o fato da criação. Então, dentro, quando a gente vê os fósseis, esses fósseis, eles fazem parte, são animais, são organismos que fazem parte de grupos de animais que foram criados na semana da criação, tá? Então, é muito importante para a gente entender que não há transição, não há animais transicionais dentro de uma ideia evolutiva, que no caso do darwinismo, né? uhum, E até mesmo um pouquinho dessa questão do neodarwinismo. A gente não vê esses animais transicionais. Os animais que são alegados, que são ditos transicionais, quando você vai estudar mais a fundo, eles não são, eles não têm essa característica de serem transicionais, é apenas uma interpretação baseada numa forma de enxergar o mundo com as lentes evolutivas. Então, nós uhum, não temos animais transicionais. O que nós vemos no fóssil, no registro fóssil, é uma abundância muito grande desses organismos. A gente vê uma diversidade muito grande. A gente vê, quando a gente trabalha com a flora e a fauna, a gente vê uma abundância, uma exuberância, uma beleza muito grande na criação de todos esses
grupos de organismos. Então, a gente não Uhum. vê transição neles, a gente vê grupos separados, criados completos e complexos, totalmente. Mesmo os pequenininhos, os invertebrados, eles têm toda uma estrutura muito complexa neles. Então, o que a gente consegue ver dentro dos fósseis, e através desses fósseis, eles apontam para uma criação perfeita, uma criação muito complexa, uma criação muito bela, demonstrando aquilo que é citado em Gênesis, né? A Uhum. criação de Deus muito boa. Então, isso aponta para o texto que a gente conhece de Gênesis ali, principalmente Gênesis de 1 a 3. Uhum. Quando a senhora fala sobre esses fósseis, animais transicionais, a senhora está se referindo à questão de evolução, que eles foram evoluindo, é isso? Isso é. São os fósseis transicionais dentro de uma visão de mundo evolutiva, são animais que vão passando de um grupo Uhum. para outro, como por exemplo, de um peixe para um anfíbio, Uhum. ok? De um réptil para um mamífero, ou de um réptil para uma ave, como acontece com algumas questões dos dinossauros. Uhum. Então, essa ideia de transição é uma ideia baseada numa cosmovisão, numa forma de enxergar o mundo, através das lentes evolutivas. Mas a gente Uhum. não vê isso no registro fóssil. O que a gente vê são grupos de animais completos e complexos ali, sem nenhuma transição entre eles. Entendi. Ah, na academia hoje, ah, qual vamos dizer assim, as divergências entre essas, a cosmovisão darwinista de evolução e a cosmovisão criacionista? Qual a divergência mais pesada, aquela que precisa se estar conversando, debatendo quase sempre entre os dois grupos? Se Uhum. existe esse ponto de divergência entre os dois. Existe um ponto de divergência muito grande. Eu diria que os dois pontos são essa ideia de evolução, em que as coisas elas saem de menos desenvolvidas, de primitivas, de basais, essa é a palavra que se usa hoje, de basal, para mais desenvolvida, menos primitiva ou derivada, né? Então, essa é uma ideia muito forte dentro da academia secular e essa questão também de milhões de anos, que os Uhum. processos demoraram muito tempo. Então, tem a questão do naturalismo, onde você vê que os processos acontecem, precisam ser explicados de forma natural, sem nenhuma interferência sobrenatural. Então, essa é a ideia do naturalismo. Tem essa ideia do uniformitarismo, ou seja, os processos que nós vemos hoje, as taxas que nós vemos hoje, como as coisas acontecem hoje, elas foram semelhantes, iguais ao que aconteceu no passado. Uhum. Tem a ideia da rejeição dessa grande catástrofe, que foi única e global, também dentro da academia, essa ideia de evolução e a ideia de milhões de anos. Então, assim, são vários pontos ali, eu acho que acredito, sim, que eu citei aqui, naturalismo, uniformitarismo, rejeição do catastrofismo global, Uhum. a ideia de evolução e a ideia de milhões de anos. Então, esses 5 pontos aqui, eles são muito fortes dentro da academia e eles apenas demonstram uma forma de enxergar o mundo baseado numa cosmovisão, numa visão de mundo evolucionista. Uhum. Então, eles precisam que aconteça com tempo, muito tempo, porque eles precisam de tempo para que todas essas mudanças Sim. aconteçam. Mas tempo não faz nada. O que faz algo são processos, tá? Uhum. Então, o tempo em si não vai fazer nenhuma diferença. É muito importante a gente entender que essa ideia de milhões de anos, quando ela começou ali mais ou menos no século XVIII, essa ideia de milhões de anos, e finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Porém, antes, ou seja, por 1.800 anos, a ideia que se tinha, na sua maioria, era que as pessoas acreditavam e elas entendiam a Terra como uma terra jovem, Uhum. uma terra que chega ali no máximo a cerca de 9.000 anos. Então, existem, dentro da literatura
secular, ali do século XVI, XVII, XVIII, cronologistas, que quando eles fizeram, né, cronologistas de vários continentes, lugares diferentes, culturas diferentes, mas que tinham como ofício fazer esse estudo da cronologia. Pessoas seculares, uhum, ok? Pessoas seculares. E tem um livro que quem quiser esse livro pode entrar em contato no meu Instagram e eu vou mandar para você esse livro. Eu tenho ele em PDF. PDF, eu tenho acesso dele, eu não estou lembrando uhum, agora qual é o formato. Mas manda para mim que eu falo, mando para vocês. Que faz uma lista de cerca de 120 cronologistas seculares, ok? é, na sua maioria seculares, e eles chegam a esse número. Então, o número chega no máximo a 9.000 anos e no mínimo ali entre 5 e 6 mil anos. Então, você vê que não tem essa ideia de milhões de anos. Então, antes de 1800, 1900, a, a ideia que se tinha era de uma Terra jovem. Então, jovem. essa ideia de uma Terra antiga é uma ideia nova, dentro de um aspecto temporal. É uma Uhum, ideia nova, é uma ideia que está baseada simplesmente em ideias. Se você for ver a história de onde surgiu a ideia de milhões de anos, surgiu basicamente de uma pessoa que pensou: olha, a Terra deve ter sido formada de forma muito quente. E para se chegar onde nós estamos, definitivamente ela teve que resfriar. uhum, Então, para que esse resfriamento aconteça, isso ele fala no livro dele. Eu também tenho esse livro, então quem quiser me manda mensagem que eu passo para você esse livro também. E ele fala que ali entre 72 mil anos. Olha, levou 72 mil anos. uhum, E isso ali no século XVIII, século XIX. Então, essa pessoa não tinha formas laboratoriais, uhum, experimentais, de fazer, de dar esse número, esse número fechado, 72 mil, né? E em alguns outros escritos colocam esse número até um pouco maior. A outra pessoa, também ali entre o século XVIII e XIX, fala assim: olha, eu acredito que a Terra, né, esses grandes continentes, para eles se formarem rochosos e sedimentados como eles são hoje, eles tiveram que partir de pequenos sedimentos. E esses pequenos sedimentos foram se juntando, 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 se consolidaram e surgem em formas de continentes. E para que isso acontecesse, levou muito tempo. Quanto tempo? Mas, assim, é indeterminado uhum, essa ideia de tempo. Então, ali entre o século XVIII e o século XIX, muitas pessoas começaram a ponderar essa ideia sem nenhum meio científico, sem nenhum meio experimental para fazerem o teste, porque o método de datação radiométrica surge apenas no século XX, no início do século agora. XX. Então, antes disso, era só Uhum, ideias, apenas ideias, suposições, mas a Terra, por causa dessas ideias não experimentais, não laboratoriais, não científicas, começou a ser divulgado e ser espalhado essa ideia uhum, de uma Terra de milhões de anos. Então, essa é a base. De onde vem essa ideia de milhões de anos? Então, a gente percebe que não tem uma base científica, não tem uma base experimental, para que saia, para que essas ideias tenham surgido. Foi uhum, apenas uma questão de uma mente que rejeita a palavra de Deus, que rejeita a, a autoridade da sua verdade e abraça ideias seculares, ideias de homens que são falhos, finitos e que não sabem como realmente todas as coisas aconteceram porque uhum. eles não estavam lá. Não sabem do que estão falando, vamos dizer assim. Uhum. Muito bem, doutora. Agora, me responda uma coisa: quais são as oportunidades que se apresentam nesse meio acadêmico, científico, para um paleontólogo cristão diante dessas várias controvérsias que a senhora falou? Quais as oportunidades que vocês, paleontólogos cristãos, cientistas cristãos, enxergam diante dessas divergências, diante dessas outras cosmovisões, que não é a cosmovisão criacionista? Olha, é muito importante para a gente, quando vai para academia, né? E eu digo quando vai para academia, porque você vai ter um trabalho mais próximo dessas pessoas, mas é importante que esse trabalho seja feito bem antes,
É um trabalho de apologética, porque é uma forma que a gente tem de estar preparado para dar respostas, mas uma forma também de ajudar essas pessoas a entender que a forma que elas enxergam o mundo, ela é inconsistente, ela é arbitrária e que ela não vai fornecer as pré-condições de inteligibilidade. Então, quando a gente está conversando com essas pessoas, por exemplo, em algumas situações em que eu tive com alguns colegas de curso, né, colegas de campo, a questionar, fazer algumas perguntas, né? Muitas vezes não é necessário nem que a gente fale respostas, mas que a gente faça perguntas. Por exemplo, uma das perguntas que eu fiz foi essa. Olha, fala-se muito nessa ideia de milhões de anos, mas de onde veio essa ideia de milhões de Uhum. anos? Então, quando eu fiz essa pergunta para os meus colegas, eu já sabia a resposta, mas eu queria fazê-los se questionar se a base do entendimento deles sobre milhões de anos estava onde? Uhum. E é uma grande. E é bem interessante, não foi uma surpresa para mim, que eles não sabem a resposta. Eles não sabem a resposta. Uma outra pergunta, em campo, perguntar. Você vê as camadas, né? Umas sobrepostas sobre as outras de forma muito perfeitas. Então, Uhum. uma vez eu perguntei em um campo. Quantos milhões de anos? Claro que eu estava falando na linguagem daquela pessoa. Claro. Quantos milhões de anos entre essa camada e a deposição dessa outra próxima camada? E ele fala, olha, for cerca de entre 2 a 5 milhões de anos. E eu disse, então, há cerca de 2 a 5 milhões de anos, toda essa área aí, toda essa área, ou seja, milhares de quilômetros. Uhum. É, não teve vento, não teve chuva, não teve animal, não teve planta, nada é, trazendo um distúrbio ali ambiental em toda aquela área. Porque e é isso que é a verdade. A gente tem milhares de quilômetros no mundo inteiro de camadas, uma sobreposta sobre a outra, de forma perfeita, sem nenhuma disrupção entre Uhum. elas. Isso é basicamente impossível. E a resposta dele foi assim: olha, interessante. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, a oportunidade que nós temos como cristãos, não necessariamente que você precisa ser um paleontólogo, um geólogo, como cristão, é muito importante que a gente tenha uma boa base de apologética, uma boa base de entendimento de como pensar, Uhum. de uma lógica. Uma certa vez eu estava num laboratório, né, a gente estava fazendo pesquisas, e a gente estava rodando pesquisas por 22 horas. Só para o senhor ter uma ideia, né? Então a 22. gente tinha um intervalo muito pequeno, 2 horas ali para dormir, né, comer alguma coisa. A gente estava rodando experimentos. E ele sabia que eu era cristã, mas ele não sabia que eu era criacionista. E a gente conversando, ele falou assim: olha, verdade não existe. Porque eu falei alguma coisa, falar, isso aí é verdade. Ele disse assim: Uhum. verdade não existe. Ele era ateu, né? Verdade não existe. Eu perguntei: isso que você acabou de falar é verdade? Porque se isso que você acabou de falar for verdade, o que você acabou de falar não é verdade. Ou seja, é usar, como a Bíblia fala em Provérbios, é você usar o que o tolo diz contra ele, Uhum. não é? Então, meu questionamento com ele foi: se verdade não existe, o que é que nós estamos fazendo aqui nesse Uhum. laboratório? Como Estamos pesquisadores, buscando. o que é que a gente está buscando? Mentiras? Para falar sobre mentiras, para escrever mentiras, para palestrar sobre mentiras? E a resposta dele foi assim: ele ficou sem resposta, Claro. entendeu? Porque eles estão tão acostumados a falar sobre isso e ninguém trazer esse questionamento ou essa visão. É uma visão lógica, gente, é uma questão de bom senso, Uhum. não é? Isso não existe. Então, tem uma base apologética, isso é muito bom. São grandes oportunidades que nós temos para ajudar essas pessoas a entender que a cosmovisão deles, novamente, é inconsistente, é arbitrária e não dá as pré-condições, não oferece, não fornece pré-condições de inteligibilidade. Uhum. Então, eu acredito que isso é uma das grandes oportunidades que nós temos e que nós podemos deixar ali a semente
do questionamento e Uhum. que no futuro, né, pode germinar e dar outros frutos também. Sim. Como é que a gente pode usar apologética, doutora? Ah, e agora, não falando só para quem estuda especificamente essa área, mas um cristão normal que, que diariamente é bombardeado com, com argumentos que não são verdadeiros, que não são concernentes ao que a Bíblia fala. E ele quer, de alguma forma, defender a sua fé, defender o seu Uhum. ponto de vista, não seu ponto de vista porque é dele, mas porque ele entende que o que está ali na Bíblia é a verdade. Como é que a apologética ela ajuda nessa questão de argumentar quanto ao que falamos agora há pouco, a Terra jovem, por exemplo. Não, a Terra não tem Uhum. milhões de anos, a Terra ela é jovem. Ou essa questão dos fósseis, não, tem milhões de anos esses fósseis que foram. Como um cristão normal pode argumentar e pode ter bases boas para fazer um bom debate? Eu acredito que tem dois aspectos muito importantes. O primeiro é falar para a pessoa, explicar para as pessoas que todos nós temos uma cosmovisão. Todos nós vemos o mundo de uma certa forma. Então, por exemplo, o Senhor é do Sul, eu sou do Nordeste. Nós temos formas de enxergar as realidades de forma diferente, né? Uhum, Por quê? Porque o Senhor foi criado de um jeito, em um estado, apesar de nós sermos brasileiros, uhum, mas estamos ali dentro de estados diferentes que foram outras pessoas, né, de lugares diferentes, como por exemplo o Sul, tem muitas pessoas da Itália, da Alemanha, uhum, de vários outros países da Europa. Então eles vêm também com uma forma de enxergar o mundo e foi ensinando para o Senhor, para as pessoas aí do Sul de uma forma. Eu fui já de um outro jeito. Então, o Senhor e a esposa do Senhor enxergam coisas de formas diferentes, uhum. né? E são basicamente o Senhor, talvez o mesmo estado, ou ela é do Ceará ou É ela é do Ceará. Ah, será? Ah, tá certo. Aí é que a mulher vai puxar a peixeira agora. Então, assim, há formas diferentes. Então, é importante que a gente traga esses exemplos, assim, né? De que todos nós enxergamos as coisas de formas diferentes. Todos nós temos uma cosmovisão diferente. Ou seja, uma forma de enxergar cosmo, o mundo, visão, uma forma de enxergar o mundo diferente. É como se fossem óculos. Uhum, Óculos internos, que, por exemplo, se eu der para você um óculos escuro, você vai olhar ao seu redor e vai achar um pouquinho escuro, mas não uhum, tá escuro, tem luz o suficiente ali. Se eu lhe der um óculos com lente vermelha, você vai olhar ao redor e vai ver que tá avermelhado, mas não uhum, tá avermelhado, é apenas a forma como você está apreendendo o mundo, a forma como você está enxergando o mundo. Então, a pergunta é: se todos nós temos uma cosmovisão, como que eu sei qual é a cosmovisão correta? Mas se você consegue explicar para essa pessoa que ela tem uma cosmovisão, assim como você tem uma cosmovisão, isso já é um ponto muito importante. Aí você faz aquela segunda pergunta: mas se você tem uma cosmovisão e eu tenho uma cosmovisão, qual é que é a correta? uhum, E como é que a gente sabe qual é uma cosmovisão correta? Qual é um argumento correto? Qual é uma visão de mundo, de interpretação do mundo correto? Você tem que partir de três aspectos. Consistência, precisa ser consistente, precisa ser não arbitrário, porque se uma coisa é arbitrária, ela é totalmente é, irreal, ela não parte da verdade, e ela tem que oferecer as pré-condições de inteligibilidade. Então, assim, vamos de forma bem rapidinha aqui falar um pouquinho sobre esses pontos. Então, a questão de consistência. Se eu chego para você e digo, olha, me explique, tá? Aqui eu vou falar, fazer de conta que eu sou uma pessoa que não acredita em Deus, tá bom? uhum, Então, eu falo assim, olha, pastor, é, eu não acredito na Bíblia, porque ela tem muitas inconsistências, ela uhum, tem muita contradição. Aí você fala para essa pessoa, você pergunta para essa pessoa, né? Você perguntaria para mim, qual o problema em contradição? Qual o problema em contradição? Aí a pessoa vai dizer, olha, porque isso não é verdade. Tá, qual é o problema com a verdade, em ter ou não verdade? Porque dentro da tua cosmovisão naturalista, secular, verdade, bom, não existe.
E eu tive uma experiência com um ateu uma vez, e ele conversando comigo, e foi a primeira coisa que ele falou pra mim. Eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia tem contradições. E eu falei pra ele, qual o problema em ter contradições? E ele se assustou, né? Porque ele disse assim, como assim? Ela tá aceitando que tem contradições na Uhum. Bíblia, mas me aguarde e espera. Falei, Sim. qual o problema em ter contradições? E ele se assustou, eu falei, é bom pra gente mentir? É bom pra gente manipular as pessoas, enganar as pessoas? E ele ficou assim, mas como assim? Isso é errado. Eu falei assim, por que que é errado? Qual é a base do errado? Sabe por que que você sabe o que é errado, o que é mentira, o que é ruim, o que é contradição? Porque você está se baseando na palavra de Deus. Se você tira a palavra de Deus, queridos, quando a gente tira a verdade da palavra de Deus, se nós somos todos animais, se somos apenas resultados de um caos químico na mente, no corpo, o que é verdade? O que é mentira? O que é bom? O que é ruim? O que é lógica? Então, quando ele estava conversando comigo, ele falava assim: Olha, mas isso aí é mentira. Eu falei: De onde você está tirando essa ideia do que é mentira? Aí eu falei, não, você não pode usar isso, porque isso faz parte da minha cosmovisão. Uhum. Ah, mas eu preciso falar a verdade, ele dizendo, né? Não, ele falou assim, você precisa falar a verdade. Eu digo, por que que eu preciso falar a verdade? Você disse que eu preciso falar a verdade, que está baseado na Bíblia, então não Uhum. tem esse argumento. Ah, mas eu estou usando a lógica. Eu digo, não, não use a lógica, porque a lógica, ela tá dentro da minha cosmovisão, na sua não. Na sua nós somos apenas animais. Somos apenas um caos químico na mente. Lógica não existe. Primeiro, porque lógica não é matéria. Dentro de uma visão naturalista, tudo que existe é matéria. Uhum. Então, lógica não é matéria. Então, você não pode usar lógica. E ele ficou agoniado, porque eu coloquei ele dentro, eu usei o que ele estava falando contra ele e Uhum. dizendo, olha, isso você não pode usar, porque isso faz parte da minha cosmovisão. Por que que eu tenho lógica? Porque Deus me deu uma mente para entender o mundo criado, entender sobre ele. Por que que eu sei o que é verdade e o que é mentira? Porque a palavra de Deus diz, não mentirás. Faz Uhum. parte de um dos mandamentos. Por que que eu sei o que é bom e o que é ruim? Porque tudo que Deus faz é bom. Tem o pecado que entrou no mundo por causa disso, a morte por causa disso, toda a destruição. Então, toda a base de bom, ruim, verdade, mentira, lógica, casamento, né? Por que Uhum. que nós usamos uma aliança? Por que que nós vivemos em um mundo de 7 dias? Por que que nós vivemos numa semana de 7 dias? Por quê? De onde vem essa ideia de 7 dias? Se você for estudar em qualquer cultura do mundo, nenhuma cultura criou a ideia de semana de 7 dias. Não foi criado isso. Se cria anos, se cria Uhum. essa ideia de meses, mas a ideia de uma semana de 7 dias não foi criada por nenhuma cultura. Por quê? Por que que nós usamos roupas? Animais não usam roupa. Toda essa base, casamento, roupa, macho, fêmea, casamento de uma pessoa com uma outra pessoa, tudo isso está numa base ali de Gênesis. Se eu tiro a Bíblia, acabou. Eu não tenho mais como justificar. Aí você pergunta assim, mas por que que eu preciso justificar? Para não ser arbitrário. Porque se eu chego para você como pastor, e eu não sou uma pessoa que acredita em Deus, aqui um exemplo, e eu falo assim, me prove que o senhor está falando é verdade. O senhor pode dizer para mim, dizer assim também, me prove que o que você está falando é verdade. Uhum. Porque se o senhor não pode ser arbitrário na sua crença, eu também não posso, como secular e ateia, dentro desse exemplo. Então nós precisamos ser não arbitrários. O que eu acredito, eu preciso ter uma razão para acreditar nisso. Por que que eu acredito? Aconteceu um exemplo muito interessante. Um professor estava dando aula e ele falando assim: olha, verdade não existe, bom e ruim não existe, que é toda essa ideia do Richard Dawkins, né? Que é o grande pai, né, da ideia da evolução atual, né? Darwinista atual. E o professor estava falando: olha, bem não existe, bom não existe, etc, etc. E aí um aluno veio. Desculpa. Fechou o computador dele. Tava dando uma palestra, o professor com o computador ligado, dando os slides. Fechou o computador dele, desligou tudo que tava lá no computador, tirou o computador, colocou debaixo do braço e saiu. Professor, você tá doido? Uhum. Isso é errado. Ele falou, não, errado não existe não, professor.
O professor estava sendo o quê? Arbitrário, inconsistente. Ou seja, a cosmovisão dele não tem base nenhuma, não tem fundamento nenhum para segurar. A nossa fé tem. Uhum. A nossa fé tem um fundamento. Fundamento é a palavra de Deus, a autoridade da verdade do Senhor. Então, eu posso justificar uma mente lógica, eu posso justificar o que é verdade, eu posso justificar o que é pecado, eu posso justificar um casamento, eu posso justificar uma semana de 7 dias, eu posso justificar Uhum. a segunda vinda de Cristo, eu posso justificar tudo isso baseado na palavra de Deus. Eles não podem justificar nada disso. Então, é importante para a gente ter esse conhecimento e trazer esses questionamentos para essas pessoas. Porque eles vivem de uma forma automática que eles não estão mais entendendo a razão. Coisa simples. Por que que você veste roupa? Animais não vestem roupa. Por que que você tem um casamento? De onde vem essa ideia de casamento? De onde vem Uhum. essa ideia de macho e fêmea? De onde vem essas diferenças de macho e fêmea? De onde vem os desejos diferentes de uma mulher e de um homem? O desejo de uma mulher é nutrir, é cuidar, né? O desejo do homem é prover, é proteger. Uhum. Então, existem essas diferenças muito claras. E de onde vem tudo isso, né? Então, é muito importante para a gente trazer esses questionamentos. Então, trazer essa ideia de cosmovisão e colocar, julgar essas cosmovisões de acordo com consistência, Uhum. arbitrariedade e pré-condições de inteligibilidade. E dentro da questão de pré-condições de inteligibilidade, o que a gente pode colocar é assim, olha, por que que você consegue acreditar na sua memória? Por que que você sabe que sua memória funciona? Por que que você consegue acreditar no que os seus olhos veem? Porque se não for a palavra de Deus nos dando base, a gente pode estar vivendo dentro de uma matriz, Uhum. né? Então, por que que a gente não acredita que está vivendo dentro de uma matriz? Horas. Porque a gente sabe lá dentro do nosso coração, como Romanos 1 fala, que Deus existe. A Uhum. gente tem um conhecimento. Todos nós temos esse conhecimento. Todos nós. A Bíblia diz em Salmos, diz o tolo, não há Deus. Então, qualquer pessoa que fala assim, olha, Deus não existe, você pode entender, baseado no que o próprio Deus está dizendo, que ele é um tolo. Ele é um tolo. E com tolo, a gente vai agir de a forma como o Provérbios nos ensina, a agir como tolo, né? Então, essas pessoas, elas continuam acreditando na nos olhos. Quando elas estão em um laboratório, elas conseguem dizer assim, olha, esse experimento químico aqui, a cor foi azul. Colocar lá. Esse experimento químico aqui, a temperatura é X. Por quê? Porque eu estou vendo que é X. Mas por Uhum. que que eu posso acreditar nos meus sentidos? Por que que eu posso acreditar na minha memória? Por que que eu posso acreditar que a lei da gravidade hoje é a mesma que vai acontecer amanhã? Ou seja, de uma uniformidade da natureza. Por que que eu acredito nisso? Tá tudo baseado na Bíblia. Sem a Bíblia, eu não tenho justificativo para acreditar nisso. Uhum. Então, é, eles usam a Bíblia, princípios bíblicos da uniformidade da natureza. A Bíblia é muito clara. Deus disse Uhum. que até que os dias se acabassem, nós iríamos continuar tendo chuva, tendo Uhum. sol, as estações iam ser ia continuar acontecendo. Então, isso é uma uniformidade da natureza. Por que que a gente sabe que o sol todo dia vai nascer? Tudo isso é uniformidade da natureza, tudo está baseado na Bíblia. Eles acreditam em tudo isso, ou seja, eles tiram os princípios da Bíblia para dizer que esses princípios não existem. Eles estão sendo inconsistentes, arbitrários e não estão oferecendo pré-condições de inteligibilidade, porque a gente só é possível de ter o conhecimento sobre algo porque a gente é capaz, a gente tem uma mente lógica, a gente é capaz de entender esse mundo criado, acreditar nos nossos sentidos, acreditar na memória. Por que que toda vez que, por exemplo, a gente vai sentar numa cadeira, a gente, a gente pega uma cadeira para sentar, a gente tem certeza que aquela cadeira não vai para outro canto. Uhum. Nem que quando a gente sentar, a gente vai subir. Por quê? Porque isso é uniformidade da natureza. A gente sabe que as coisas são assim. E a gente sabe por quê. Por que que o Senhor sabe por que que eu sei? Porque é assim que a palavra de Deus nos diz que Uhum. é. Mas aquelas pessoas que não acreditam em Deus, por que que elas acreditam nisso? Elas não têm razão para acreditar nisso. Nenhuma. Uhum. Se o mundo inteiro é um caos químico,
de acasos acontecendo, pode ser que quando eu sentei na cadeira ontem, mas pode ser que quando eu sento na cadeira hoje, não vai acontecer a mesma coisa. Uhum. Então é importante para a gente pensar nesses aspectos e aplicar isso em qualquer pessoa, seja da forma científica ou seja de qualquer outro jeito que a pessoa conversar ou argumentar, usar cosmovisão e o julgamento da cosmovisão Uhum. com consistência, arbitrariedade e pré-condições de inteligibilidade. Muito bem. Ah, antes de fazer a pergunta, eu tenho uma pergunta sobre a questão de calcular a Terra, a idade da Terra, mas né, em toda essa questão de nós julgarmos a cosmovisão, ver todos esses passos que tu disseste, Uhum. com certeza tu já passaste por isso. Sim, Em algum momento, tu escutaste de alguém, rapaz, isso é verdade, eu vou estudar melhor. Ou aí faz sentido. Tu já escutaste de alguém, a pessoa que tu estava conversando, que tu estava fazendo todo esse processo apologético e no final o camarada dizer, rapaz, Eureka, tu tem razão. Alguma vez já aconteceu isso? não, não. Porque a gente sabe, de acordo com a palavra de Deus, Romanos 1, voltando para Romanos 1, capítulo muitíssimo importante para a gente entender sobre as pessoas, né? É que não é uma questão de conhecimento, mas é uma questão do coração. Uhum, Mesmo eles tendo conhecimento sobre Deus, não o glorificaram. Eles tinham conhecimento sobre Deus, mas não o glorificaram. Então não é uma questão da mente, é uma questão do coração. E nessa experiência que eu tive com esse ateu, um rapaz de 21 anos de idade, que o pai, que eu achei, tocou muito meu coração. Eu estava dando uma palestra na Arca e eu saí para fazer umas outras coisas, e aí uma amiga que trabalha lá ligou para mim e falou assim: Gabriela, tem um pai aqui, um pai que queria muito que você conversasse com o filho dele. Porque muitas vezes a gente vê muito a mãe, né? A uhum, mãe, assim, olha, conversa com meu filho, conversa com meu filho. Mas isso foi um pai. Isso tocou muito meu coração. Ter visto um homem, né? Que na Bíblia é o sacerdote, né? Aquele uhum, que leva os seus filhos, a sua família a Cristo. Pedindo para conversar com o filho dele. Então, o filho dele nasceu numa cristão, cresceu como cristão, mas tinha abandonado a fé há cerca de um ano. E há 4 meses tinha descoberto um câncer. Então, um oh, menino de 21 anos de idade e ele pediu para conversar com o filho, e eu, claro, com certeza, eu fui lá e o menino não queria conversar, e aí eu já vi um menino já, né, bem frágil, já bem magro por causa da luta do uhum, câncer, toda a pele dele, né, já estava com outra coloração. Então você via ali que era uma pessoa que já estava ali num processo de doença, né? E eu comecei, né, tentando conversar com ele, e ele tava um pouco, não queria muito conversa, e o pai, meu filho, converse com ela. Você disse que não queria conversar com ninguém, só com um cientista que você queria uhum, conversar. Ela é uma cientista, ela tá aqui, ela quer conversar com você. Aí ele, não, mas eu não quero conversar, não. E o pai insistia, meu filho, mas converse, olha a oportunidade que você tá tendo, né? E o pai ali naquela agonia, daquela luta de saber, olha, meu filho abandonou a Deus e ele pode morrer, uhum, né? Então, com o tempo, né, eu fui ali de uma forma ou de outra e a gente começou a conversar e a primeira coisa que ele falou foi justamente isso, né? Ele disse, olha, a Bíblia tem muitas contradições, e aí eu usei essa questão da apologética, uhum, porque eu entendi que ele estava agindo de uma forma, e a Bíblia é muito clara, né? Com o orgulhoso, a gente trata de uma forma, né? Com o uhum, arrogante, a gente trata de uma forma. Com aquele que é humilde e contrito, a gente derrama graça, né? Então, eu entendi a situação e agi dessa forma, demonstrando para ele que aquilo ali era um orgulho por algo que não era dele, mas é que uhum, ele estava tomando dos princípios bíblicos, de uma cosmovisão cristã e eu falei assim, depois de ter conversado com ele, eu falei assim, olha, tudo isso aqui que a gente está conversando é em vão. Tudo isso. Todas as respostas que eu dei, tudo isso aqui é em vão. Sabe por quê? Porque isso é um sintoma de uma alma, de uma mente que não se rendeu ao Senhor. uhum, O que você precisa, o que a sua alma precisa, o que sua mente precisa, é se render ao senhorio e à autoridade daquele que te criou.
Ele falou, é verdade. Hum, Então, enquanto eu estava trabalhando com toda a questão da mente, uhum, ele estava ali duro. Mas quando eu falei para ele, olha, estuda isso aqui e aí vão. Você está em rebeldia contra o Senhor. E ele disse, eu estou. Eu estou em rebeldia, eu não me rendi, e é isso que eu preciso. Foi isso que ele falou. Porque você faz a pessoa entender que não é uma questão da mente. Ele pode entender 2 mais 2 como se 2 mais 2 fosse 4. Não importa. É o coração dele. E uma vez eu estava assistindo uma palestra, uma pessoa, um grande apologeta, e apareceu um rapaz na hora das perguntas, ele falou assim: eu tenho uma pergunta. Eu sou amigo de um pastor, já tem algum tempo, a gente sempre sai junto, a gente sempre conversa junto, etc e tal, mas eu sou ateu e, e eu tenho uma pergunta. Aí o apologeta falou assim: ok, mas antes da sua pergunta, deixa ele fazer uma pergunta, me permita fazer uma pergunta primeiro para você? Ele, sim. Ele disse: se eu responder essa pergunta, você vai se render ao Senhor? Você vai se colocar diante de Deus e se render ao Senhor? A resposta dele foi assim: não, porque eu gosto da minha vida de pecado. hum, Então vejam, porque muitas pessoas falam assim: olha, eu tenho uma pergunta, como se fosse aquela pergunta uhum, que fosse mudar a realidade daquela pessoa. E em todas essas perguntas, todas. Eu tô há 6 anos trabalhando no ministério, mas eu já tô há mais de 20 anos lidando com essa questão de criacionismo, lidando com a questão da apologética. Não é, aquela pergunta não é nova. Eu nunca recebi uma pergunta nova em mais de 20 anos. É sempre as mesmas perguntas. Então, para todas essas perguntas já tem respostas. uhum, Não é uma questão da mente, é uma questão do coração. Então, eu achei muito interessante a estratégia daquele apologeta de perguntar, tá, tudo bem, você tem uma pergunta. Então, se eu responder essa pergunta, você se rende ao Senhor? Não. Então, qual o sentido de eu ou, responder uma pergunta exato. dessa? Qual o sentido? Porque você percebe, e é importante que a gente entenda, todos nós aqui, que é uma questão da alma, do coração, não é uma questão da mente. Não é aquela questão assim, ah, meu filho não sabe, ele tem muitas perguntas sobre Deus. Não, querida. Não. Ele tem uma mente que precisa do Senhor, se render ao Senhor. Eu não estou dizendo aqui, seria até inconsistente da minha parte dizer aqui que a gente não é para dar respostas, porque eu estou sendo até antibíblica. Hum, 1 Pedro 3,15 fala que a gente deve dar respostas àqueles que nos pedir a razão da nossa é, fé, da nossa esperança. É importante dar respostas, mas é importante que nós entendamos que não será essa resposta que vai mudar a realidade dessas pessoas. Não é, não é. Mas é o trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida uhum, daquela pessoa, abrindo os olhos, tirando as escamas dos olhos, para que ela entenda que o Senhor é soberano, uhum, que a palavra de Deus é autoridade sobre todas as coisas. Então, esse é um ponto muito importante que a gente não pode esquecer. uhum. Não depende das tuas respostas, né? Depende do Não, Senhor querer salvá-lo, né? Do não, Senhor não de mudá-lo. jeito nenhum. Uhum, Uhum. Mas o Espírito Santo agir naquela pessoa. sim. Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, a gente precisa estar também, aquele que está dando a resposta, está submisso à verdade e à autoridade do Senhor, entendendo que não é por minha mão, não é para força, não é pela força da minha mão, Uhum, não é pela minha inteligência ou pelo meu doutorado, uhum, não é pelo meu entendimento, não é, meu querido, não é. Mas ali, enquanto eu estava vindo de onde eu estava para conversar com ele, eu vinha orando. Eu não vinha revisando os uhum, livros que eu estudava, eu não vinha revisando os argumentos científicos que eu posso. Não, eu vinha orando, orando a Deus. Senhor, me usa por tua misericórdia, uhum, apesar de mim, me usa para tua glória. Me ajuda a falar de forma clara. Que o Espírito Santo mova o coração dele, coloque na mente dele, no coração dele, uma terra fértil. Eu vim orando. Então é muito importante que a gente entenda disso, né? Como pais, a gente precisa realmente visar o coração dos nossos filhos. É importante, sim, dar respostas,
mas entender que é mais profundo. Sim. Doutora, eu estava assistindo esses dias o Dr. Eberlin falando sobre a questão de terra jovem e sobre arqueologia. É claro, eu não, não é o assunto da sua especialidade, mas ele falou sobre a questão da Eva mitocondrial. A senhora já deve ter ouvido disso. Uhum. E através dessa, dessa prova, né, eles argumentam a questão da terra jovem. E aí, concernente a isso, eu gostaria de perguntar para a senhora, usar esses últimos minutos que temos, para falar sobre como é que vocês fazem a datação da Terra jovem. Eu sei que há livros que mostram as datas ali, desde a criação até fazendo as datações ali nos textos bíblicos com as datas e tempos e épocas, mas também existe a forma científica, né, laboratorial de fazer esta contagem dos anos. Como é que se faz isso, além dessa questão química aqui que eu ouvi do Dr. Eberlin, da datação bíblica mesmo, com as datas, quais os outros métodos que vocês usam para fazer isso? Existem vários métodos seculares para se medir a data, né? Todos eles estão baseados em alguns pontos. Então, eu vou aqui dar um exemplo para poder ajudar a gente a entender um pouco melhor. Então, vamos fazer de conta quando a gente trabalha com fósseis, né? Vamos fazer de conta que tem um peixinho. Esse peixe está nadando dentro do mar, está se alimentando, está respirando, e ali ele tem, por causa desse processo de respiração e alimentação, de estar vivo, ele tem 12 carbono 14. 12 carbono 14 naquele peixe. Acontece algo, ele morre. Quando ele morre, vai se fossilizar. Então, ele tinha 12 carbono 14 quando ele estava vivo. Quando ele morre, ele tem 12 carbono 14. É a mesma quantidade que ele tinha quando ele estava vivo. A idade ela é calculada de acordo com a meia-vida. O que é a meia-vida? É o tempo que leva para que a metade desses carbono 14 se tornem nitrogênio 14, se transformem em nitrogênio 14. Então, nós temos 12 carbonos 14. A meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Então, eu tenho 12, vão passar 5.730 anos, com a metade de 12, 6. 6, Vão passar mais 5.730 anos, qual é a metade de 6? 3. 3. Vão passar 5.730 anos, 1,5. Uhum. Mais 5.730 anos, 0,75. Mais 5.730 anos, ou seja, até não ter mais carbono 14. Acabou, não tem mais. Então, por isso que o tempo de medição, né, de carbono 14 vai ser ali no máximo até 80 mil anos. 80 mil anos, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem esse peixe com 12 e ele foi encontrado com 3. Então, ele passou por duas meia-vidas. Hum. De 12 para 6 e de 6 para 6 para 3. 3. Duas meia-vidas. Então, você soma 5.730 anos mais 5.730 anos. E aí é a idade daquele peixe, daquele fóssil, quando ele morreu. Ok, ótimo. A pergunta é, como que eu sei que tem 12 carbono 14? Eu não sei. Isso é uma pressuposição. Hum. Segunda, como que eu sei que essa meia-vida de 5.730 anos sempre foi estável? Eu não sei. Isso é uma pressuposição. Baseada no uniformitarismo, que o que acontece hoje aconteceu no passado. Mas eu não sei. A gente entende, a gente conhece e a gente sabe que campo magnético da Terra, quando ele começa a ficar mais fraco, ele há interferências nessa questão dos isótopos. Hum. Ok? E a gente entende que o campo magnético da Terra era forte e agora não é tão forte. Então, houve uma interferência no campo magnético, então houve uma interferência nessa questão dos Hum. carbonos 14, dos isótopos em geral, tá? Como que eu sei que aqueles três que ficaram realmente vêm daqueles 12 e não foram adicionados com o tempo Hum. por rochas, né, vizinhas? Eu não sei nada disso. São tudo pressuposições, então, doutor. São tudo pressuposições. Então, se eu não sei as
as perguntas principais, eu não consigo dar resposta para as perguntas principais, como que eu posso fazer esse cálculo? Eu não posso fazer esse cálculo. E é tão verdade que existe na literatura secular é, algumas observações, experimentos que eles pegaram rochas que acabaram de ser formadas, porque houve um evento e acabou de formar aquela rocha, ok? E mandaram para o laboratório. Date essa rocha. E a rocha veio com 250, 300 milhões de Hum, anos. hum, Mas aconteceu, tem 30 anos que aconteceu aquele evento. 15 anos que aconteceu aquele evento. 50 anos que aconteceu aquele evento. E foi para o laboratório e voltou com milhões de anos. hum, Então, se a gente não consegue ter certeza da datação de rochas que nós conhecemos quando foram formadas, como que nós vamos ter certeza das rochas que nós nem sabemos uhum, quando foram formadas? É arbitrário, é inconsistente. Mas esse é o método de datação radiométrica. E todos os métodos da datação radiométrica, eles partem dessa pressuposição de como ele era antes, dessa estabilidade de meia-vida ou de tempo para que haja mudanças. E aí é um tal problema. E de que nada aconteceu ao redor que influenciasse naquilo. Por exemplo, em árvores, que a gente vai ver pela contagem dos anéis. uhum, A gente sabe que existem. Na pressuposição é o quê? Cada estação, a cada ano, um anel. A gente já sabe que isso não acontece. A gente já sabe que isso não acontece. Então, há pressuposições muito sérias envolvendo esse método de datação radiométrico, que é hoje o aceito dentro de um ambiente secular científico, mas que a gente sabe que é cheio de pressuposições, que há questionamentos, que há problemas seríssimos, que não são discutidos, são apenas aceitos. uhum, Eles apenas aceitam isso e acabou. Então, a nossa base de datação, dentro de uma visão que é consistente, não é arbitrária e que permite pré-condições de inteligibilidade, é a Bíblia. uhum. Deus estava lá no começo, ele falou tudo perfeitamente para nós na sua palavra. Então, nós recebemos essa palavra como um tempo realmente de criação e tempo de existência dessa terra. A Uhum. palavra de Deus, as genealogias que estão contidas lá na palavra de Deus. Perfeito. Para encerrar, doutora, como é que esse meu entendimento, todo esse vasto conhecimento e literatura e pessoas como a senhora que ensinam sobre o assunto, como isso deveria fazer com que as pessoas se aproximassem mais de Deus? É, se render ao senhorio e à autoridade da palavra de Deus, entendendo que nós somos falhos, finitos, nós somos pó. Esse é o primeiro ponto. Sem que haja uma contrição da mente, do coração, entendendo que nós somos pecadores, quem nós somos e quem Deus é impossível que qualquer coisa disso faça sentido. Porque é importante para nós sabermos quem Deus é e quem nós somos. Apenas quando a gente entende quem nós somos e quem Deus é, nós estamos abertos para a verdade da palavra de Deus. Perfeito. Então, se você quiser o link da página do Instagram da doutora Gabriela, vai estar aqui embaixo, ok? Entra lá, se tu queres os livros, fale com ela. Como ela se mostrou disposta, então busque saber mais, acesse o site Respostas em Gênesis, leia os artigos que tem lá sobre os assuntos, se intere sobre isso, queira saber mais, e com certeza esses conteúdos vão agregar no seu conhecimento, para que você saiba argumentar, saiba ensinar, saiba debater de uma melhor forma possível. Doutora Gabriela, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por nos abençoar, obrigado por nos, nos trazer mais informações sobre essa questão de Terra Jovem, de como as datas são feitas, né? Como elas são calculadas. Eu agradeço a Deus pela oportunidade mais uma vez de conversar com a senhora. Obrigado por nos lembrar do Evangelho, obrigado por nos lembrar de que o problema não é o conhecimento. A gente pode saber de muitas coisas, a gente pode saber de vários assuntos, mas se o Senhor não mover o nosso coração a nos derramarmos, nos quebrantarmos diante dele, esse conhecimento não vai
mudar a nossa vida. Só vai ser conhecimentos, mas que não vão nos levar para mais perto do Senhor. Então, obrigado por nos lembrar dessa verdade. E o meu desejo é que Deus continue abençoando a senhora, continue dando graça, continue lhe dando disposição, ânimo para continuar trabalhando em prol do avanço do reino, com a paleontologia, com a geologia, onde a senhora está, nos conteúdos que a senhora tem produzido para nós. E saiba que tem sido abençoador quando eu assisto, quando eu leio algumas coisas a respeito dos seus trabalhos. Então, o meu desejo é que Deus continue abençoando a senhora e a sua família. Amém. Muito obrigada por todo o convite. Fiquei muito feliz em poder conversar um pouquinho com o senhor sobre esses assuntos. Ok. Então, pessoal, clique aqui, saiba mais sobre a doutora, entre lá, conheça o trabalho dela e seja abençoado também da mesma forma. Que Deus abençoe todos nós e um forte abraço.